Eu queria agradecer a oportunidade do nosso pastor presidente de eu estar ministrando. Sou muito grato pela vida dele, pastor. Obrigado, te amo. É realmente um pai espiritual para mim. Sou muito grato por tudo que o senhor fez e faz, né? São muitos anos. Eu lembro da primeira vez que eu e minha esposa entramos, em torno de 10 anos atrás, pouco mais. E ele me deu um abraço, né? E como eu estava precisando de um abraço aquele dia. E foi muito interessante, foi muito marcante para a gente, ele e a Leila. E nós somos muito gratos, eu e minha esposa, pelo nosso pastor. Quem é grato aqui pelo pastor Neemias, a Leila? Eu queria deixar isso registrado, pastor, te amo. Estamos juntos, desde as pequenas oportunidades até as de hoje. Eu sou muito grato, em nome de Jesus. Amém. O que Deus colocou no meu coração, gente, para a gente ministrar essa noite, pensamento certo ou errado. Repita comigo, pensamento certo ou errado. Eu gostei desse tema porque já muitas pessoas precisam aprender, inclusive eu e todos nós estamos aqui, estamos ouvindo. Existe o pensamento certo e existe o pensamento errado. E se a gente não tomar cuidado e ir andando na nossa vida com as notícias e com tudo mais, você pode achar que algumas coisas são normais. Não, existe o pensamento certo e existe o pensamento errado. Há coisas que nós não podemos pensar. Há coisas que não é bom nós pensarmos. Há coisa que não é interessante nós pensarmos. E você fala, Rafael, mas qual o problema de eu pensar em certa situação, porque todo mundo pensa assim, e é isso que eu vou te mostrar. O impacto na sua vida negativo de você pensar errado. E essa ministração é justamente para você começar a filtrar televisão, Instagram, amigos, trabalho, conversas. Deus está se movendo aqui, amém? Nós vamos ter um tempo poderoso aqui. E pessoas que estão com a mente atolada de situações que o inimigo coloca, e você vai ver como na Bíblia, como Jesus se deparou com isso, e outras pessoas, e como venceram as tentações, as setas do inimigo na mente. E você vai ver que é possível você se livrar de pensamentos. É possível você se livrar de circunstâncias. Amém? Curva sua cabeça, Pai, te louvamos e te agradecemos por esse tempo. O Senhor é bom, Pai. Obrigado pela unção, pela tua palavra, pelo nome de Jesus. Obrigado, Senhor. Satanás, eu te repreendo em nome de Jesus. Qualquer influência na mente dos meus irmãos e de quem está aqui, eu te repreendo agora em nome de Jesus. Trago todas as mentes cativas à obediência de Cristo, e nós vamos desfrutar de um tempo poderoso da palavra de Deus em nome de Jesus. Amém. Abra lá em Oséias 4:6. Oséias 4:6. O tema é pensando certo ou errado. Oséias 4:6, o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Ou seja, as pessoas estavam vivas, as pessoas estavam vivendo, comprando, casando, mas não tinham o conhecimento correto. E por não terem o conhecimento correto, pereciam. A Bíblia não fala, o meu povo está sendo destruído por causa do capeta, do capiroto, o diabo está solto. Não, a Bíblia fala, o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Toda área que você é ignorante é uma porta para o diabo. Eu vou repetir, toda área que você não entendeu na palavra de Deus, ou seja, que você não sabe, o diabo tenta entrar na ignorância. Por isso que nós falamos tanto do Centro de Treinamento Bíblico Rema, por isso que nós falamos tanto do discipulado, por isso que nós falamos tanto para você não escolher culto e absorver uma dieta equilibrada de tudo que está sendo pregado, porque o conhecimento é fundamental. O conhecimento é fundamental. Amém? Romanos 10:8. Olha que interessante, Romanos 10:8. Romanos 10:8. Porém, que se diz, a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração, isto é, a palavra da fé que pregamos. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração credes que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Olha que texto
maravilhoso, se você não fez essa oração de salvação, você vai ter a oportunidade hoje. Olha que texto maravilhoso. Mas há algo aqui. Em Tessalonicenses fala que nós somos um espírito, temos uma alma e habitamos no corpo. Amém, gente? Glória a Deus. Se você pensar errado, você vai crer errado. Se você crer errado, você vai falar errado. Se você falar errado, você vai receber o que você não deseja. Se você pensar errado, você vai crer errado. Se você crer errado, você vai dizer errado. E se você dizer errado, você vai receber o que você não deseja. Só que se você pensar certo, você vai crer certo. O que é o certo nesse exemplo, Rafael? A Bíblia fala que o testemunho de Cristo, que a palavra de Cristo, que Ele é o seu Salvador. Essas pessoas entenderam certo, porque é a palavra da fé que pregamos, nesse exemplo aqui, e foram salvas. Mas há pessoas pensando que todos os caminhos levam a Deus. Pensam assim, creem assim, falam assim, e não vão ser salvas. Tudo começou com um pensamento. Talvez a vovó falou, a titia, o parente, todos os caminhos levam a Deus, e você absorveu aquilo e acha que é aquilo, ou alguém da internet. E um pensamento errado, com uma crença errada, com uma fala errada, está fazendo a pessoa ir para o inferno. Então, como é importante você falar certo. Marcos 11, 23 diz assim, revista e atualizada estou lendo, Marcos 11, 23. Porque em verdade vos afirmo que, Marcos 11, 23, se alguém disser, repita comigo, disser, ok, a este monte, erga-te e lança-te no mar, e não duvidar no teu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. A Bíblia está falando, se você crer, e você falar, crendo que vai acontecer, isso vai acontecer mesmo. Só que olha que interessante aqui, e vai ser revelador para muitas pessoas aqui. A Bíblia não fala, se você crer e falar, só coisas boas vão acontecer. A Bíblia não fala, se você crer ou falar, só coisas, bênçãos vão acontecer. Não, a Bíblia fala, se você crer, e você falar, crendo você vai ter. Começou com um pensamento, foi para uma crença, falou, teve. Morte e vida estão no poder da língua. Só que a Bíblia fala que do coração fala a boca. Do que está cheio no coração é o que fala. O que o seu coração está cheio? Rafael, eu não imaginava que tudo isso, porque eu pensei numa situação, sim. Por isso que nós falamos, cuidado com o livro que você lê, cuidado com o vídeo que você assiste, cuidado com a série, porque aquilo vai gerar um pensamento, que vai gerar uma crença, que você vai começar a falar. Amém, gente? Provérbios 3:5. Provérbios 3:5. Confia no Senhor de todo o teu coração, e não te estribes no teu próprio entendimento. Qual é o seu próprio entendimento? Rafael, eu cresci numa família que falava que nós éramos pobres. Eu cresci ouvindo isso, você é pobre, você não vai dar em nada. E o que isso vai gerando? Um pensamento. E você vai crendo naquilo. E começa a colocar culpa em um monte de outras coisas. E você vai falando aquilo. E você vai tendo aquilo. Por isso que Deus está falando, ei, não te estribes. Eu sei que você tem um entendimento. Eu sei que houve coisas na sua vida. Mas agora é a minha palavra, você é próspero. Não importa o que a sua mãe... eu estou aqui falando com pessoas. Não importa o que a sua mãe falou, não importa o que seu pai falou. Se não estava alinhado com a palavra de Deus, não pensa, não creia, não fale. Minha mãe falou, minha avó falou que Deus às vezes é bom, às vezes é ruim. Onde está na Bíblia isso? Eu não estou aqui desonrando.
muito pelo contrário. Mas quando Jesus fala assim, se você amar mais mãe, pai, filho, esposa, do que a mim, não é digno de mim. E amar Jesus é amar a palavra dele, porque ele é o verbo que se fez carne. Não tem como eu amo a Jesus, mas não amo a sua palavra. Não existe isso. Não existe. Amém? Então está falando, não te estribes no teu próprio entendimento. Qual é o entendimento que você está se estribando? Pense. 2 Coríntios 10, 4. 2 Coríntios 10, 4. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando nós sofismas e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Olha que maravilhoso isso, irmãos. A Bíblia está falando assim que houveram situações que podem ter se construído fortalezas. O que é isso? Pensamento fora da palavra de Deus, conceitos. Aleluia. Ideias erradas, pensamentos, raciocínio, contrários à palavra de Deus. E foi ali, e foi indo, e foi indo. Por como? Experiência de irmão. Ei, não é por causa que o seu irmão morreu cedo que você vai morrer cedo. Não é por causa que a sua irmã não deu certo que você não vai casar, que ela nunca casou que você não vai casar. Raciocínio, fortaleza sendo colocado. Aí o que a palavra fala? Você tem que pegar isso, pegar a palavra de Deus e levar o seu pensamento para cativo à obediência de Cristo. Nós não fomos chamados para pensar o que queremos. Mas é tão bonito, Rafael, é tão legal, o pessoal gosta, até choram comigo, mas você está recebendo coisas que você não quer, você não consegue sair por causa disso. E esses pensamentos geram fortalezas, e somente a palavra de Deus. Porque a Bíblia fala obediência de Cristo. Não tem como você levar o pensamento cativo à obediência de Cristo se você não conhecer a palavra de Cristo, se você não conhecer a Bíblia. Não tem como. Por isso que muitas pessoas sofrem. Vem aquele bombardeio, porque o diabo, ele tenta. Como é que você vai pagar o aluguel hoje? Como é que você vai pagar a sua casa hoje? Esse mês. E você, pensamento, tudo posso naquele que me fortalece. Nunca vai me deixar, nunca vai me desamparar, nunca vai faltar. Nunca vi um justo, nenhum da sua descendência mendigar um pão. Fala somente o que a palavra diz. Entenda que tem coisa, seja humilde, e essa verdadeira humildade é você se submeter à palavra de Deus, não é a parte financeira, como a religiosidade prega, é você se submeter à palavra de Deus e falar: Senhor, eu vejo isso, me dizem isso, mas eu fico com a tua palavra. Eu fico com a tua palavra. Cativos à obediência de Cristo, pensamentos. Sabe aquela coisa? Todo mundo, eu passei uma vez por isso, na antiga empresa. Todo mundo está sendo, uma parcela está sendo mandada embora da empresa. Aí veio o pensamento, vai ser você é o próximo. O diabo vem o pensamento. Não é Deus que falou. A primeira coisa que eu quero falar, existe pensamento certo e existe pensamento errado. Existe pensamento de Deus e existe pensamento do diabo. Nós vamos falar sobre isso, que ele tenta lançar sobre você. E ele falou, você vai ser demitido. E aí eu comecei naquilo, me acalmei, comecei a orar ao Senhor. E o Senhor falou para mim: a minha palavra, filho, sustenta os planetas, sustenta a terra, sustenta a estrela. A minha palavra não pode sustentar no seu trabalho.
Aí eu comecei, eu não vou ser demitido, eu vou prosperar. Eu não vou ser demitido, eu vou prosperar. Descia o metrô andando, eu não vou ser demitido, eu vou prosperar. Eu saí de lá para uma outra oportunidade, não fui demitido. Um monte de gente foi demitido. Porque nós somos o bonzão? Não. Porque nós somos o santão? Não. Mas nós somos humildes a se submeter à palavra de Deus. Abraão teve que se submeter à palavra de Deus, a vida inteira sem filho. Sua esposa, o diabo dizia, sua esposa é estéril, você é avançado de idade. E Deus disse, pai de nações. Aí eu te pergunto, eu vou falar com pessoas aqui, quando há essa situação onde Deus disse, muitos se confundem nisso, onde Deus disse, pai de nações, o diabo disse, sem filho, estéril, alguém está mentindo. Só há uma verdade. E Deus está falando para você, não confunda, eu não minto, eu sou a verdade, a minha palavra é a verdade, a mentira é dele, ele é o pai da mentira. Rafael, mas eu estou sentindo, uma vez Deus falou comigo aconselhando uma pessoa, Deus falou, ei, não é porque existe um sintoma que quer dizer que o diabo está ganhando. Pega isso, irmão. Não é porque você teve uma dor de cabeça que quer dizer que o diabo está ganhando. Você é curado. Você é curado. Não é por causa de um sintoma. Não é porque você não conseguiu comprar o pão essa manhã que você não é próspero. Mas qual que é o problema? As pessoas ficam com o pensamento do diabo. E acham bonito. E falam. E isso está te prejudicando. Se Abraão não tivesse aceitado, ele continuaria sem filhos. E tudo começou como? O diabo, estéril, Deus, pai de nações, pensamentos. Se eu fosse você a partir dessa noite, eu levaria mais a sério os pensamentos. Pessoas saem de ministério e perdem coisas grandes por causa de um dia. O diabo falou, ei, abre a sua igreja. Ei, faz isso. Ei, sai fora do tempo. Ei, mexe ali, ó, você consegue. E a pessoa sai por causa de um pensamento. Todo o pecado entrou no mundo por causa de um pensamento. Ei, aprenda uma coisa, o diabo não é poderoso. O que aconteceu Adão e Eva no paraíso? Eles ouviam só a palavra de Deus, toda a viração do dia, todos os dias Deus falava com ele, com ela, todos os dias, todos os dias, todos os dias. E eles só tinham aquilo e era o suficiente. Mas um dia o diabo, que Jesus falou, eu vi Satanás caindo do céu como um relâmpago. Satanás chega, incorpora numa serpente. Ah, Rafael, sim, a Bíblia fala no Novo Testamento que demônios incorporaram em porcos, foram para dentro de porcos. E sabe o que a serpente falou? O diabo amarrou Adão, o diabo bateu em Adão, o diabo fez alguma coisa? Não, ele só falou, ei, pensamento. Ei, Adão, tinha tudo, Adão. Tem pessoas aqui que têm tudo e coisas estão entrando na sua mente e rejeita em nome de Jesus. E ele falou assim, ei, é assim que Deus disse? Mas ó, você vai ser conhecedor do bem e do mal. Você vai ser top. Por causa de um pensamento. O que eu estou falando? Adão e Eva. E é os dois, irmão. Parar com esse negócio que foi Eva, foi Adão. É os dois. Os dois foram responsáveis. Um pensamento gerou uma crença. Uma crença gerou uma ação. E naquela ação, por causa de um pensamento dentro deles, Eva vai e pega do fruto. Uma ação, porque Satanás lançou um pensamento. E ela vai lá, com aquele pensamento que gerou uma crença tipo, é mesmo, né? Quantas coisas você está falando na sua vida? É mesmo, né? Ah, não, Deus, a Bíblia fala, Deus cura todos. Teve até uma ministração hoje com a Cláudia. Mas aí o tio fala, não, aí ele cura alguns. Aí você, é mesmo, né? Quantos é mesmo você está falando?
Quantos é mesmo? Que está deixando de você provar do sobrenatural de Deus, de coisas grandes de Deus. O é mesmo. E Eva, aconteceu isso. É mesmo, né? É bom para comer, bonito, tô vendo. Desejável para dar entendimento. E aquele pensamento gerou ação nela. E ela foi. Tudo começou com um pensamento. Tudo começou com um pensamento. Qual pensamento que o diabo está colocando na sua cabeça para você se separar? Divorciar? Não faça isso. Marcos 7:1. Não faça isso. Identifique. Está alinhado com a palavra? Deus fala de divórcio? Sim, ele fala que odeia o divórcio. Então, você age de acordo com a palavra. Claro que nós sabemos, tem uma ministração do pastor Neemias maravilhosa sobre casamento, novo casamento, divórcio. Acesse o nosso YouTube. Existem situações, existem exceções. Eu estou falando aqui no contexto de pensamento. A gente sabe, assiste a ministração dele, é maravilhosa, do pastor Neemias. A gente sabe, agora, tudo começou com um pensamento. E eu estou falando no âmbito aqui e no contexto de pensamento. Cuidado, cuidado. Acordando de manhã, brigando sem nem saber o porquê. Pensamento. Pensamento de irritação, coisas acontecendo. Existe o pensamento certo e existe o pensamento errado. E se você não mandar embora o pensamento errado, vai gerar uma crença, que vai gerar uma ação. Marcos 7:1. Ora, reuniram-se a Jesus os fariseus e alguns escribas, vindos de Jerusalém. E vendo que alguns dos discípulos dele comiam pão com as mãos impuras, isto é, por lavar, pois os fariseus e todos os judeus, observando a tradição dos anciãos, não comem sem lavar cuidadosamente as mãos. Quando voltam da praça, não comem sem se aspergirem. E há muitas outras coisas que receberam para observar, como a lavagem de copos, jarros e vasos de metal. E camas. Interpelaram-no os fariseus e os escribas. Por que não andam os teus discípulos de conformidade com a tradição dos anciãos, mas comem com as mãos por lavar? Respondeu-lhes: bem profetizou Isaías a respeito de vós, hipócritas, como está escrito: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim, e em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceito de homens, negligenciando o mandamento de Deus, guardais a tradição dos homens. E disse-lhes ainda: jeitosamente rejeitais o preceito de Deus para guardardes a vossa própria tradição. Essas pessoas não estavam recebendo o novo de Deus, a coisa mais maravilhosa no mundo, que é Jesus Cristo, nosso Senhor e nosso Salvador. As coisas que ele falavam por causa de tradição de homens. Um dia falaram assim, a vovó falou assim, a vovó teve a experiência do sonho, e aí apareceu 3 coisas no sonho, e agora você crê mais que a palavra. Está errado. Doutrina de homens. Ah, porque um dia eu vi no livro do tal, daquele que fecha o olhinho, não sei o quê, e agora está errado. A palavra de Deus, não faça isso, não negligencie. Não por causa de tradição. Ah, porque todos faziam assim, porque todos guardavam tal não sei o quê, porque todos faziam tal coisa, porque a panela tem que estar virada ao avesso de ponta cabeça. Ei, tradição, isso está te atrapalhando. Ei, abrace a palavra de Deus. Isso estava atrapalhando eles receberem de Jesus. E Jesus falou, negligenciando o mandamento de Deus, meu Deus. Negligenciando o mandamento de Deus, guardais a tradição dos homens. Para com isso, irmão, de ficar vendo televisão, a igreja não sei o que lá, a igreja oculta, o history, irmão, para com isso. Vai entrar pensamentos para você errado, vai entrar coisas que vai te perturbar.
Vai entrar coisas que vão te incomodar. E você pode deixar do melhor de Deus para a sua vida. Deus não tem prediletos. Não acalenta pensamento que não veio de Deus. Eu sei que eu estou mexendo em algumas coisas, mas eu percebo a unção. Mas eu tenho medo de andar de avião. Isso está te atrapalhando a fazer uma viagem maravilhosa que Deus está querendo te proporcionar. A Bíblia fala que Deus não nos deu espírito de medo nem de covardia, mas de amor, de poder e de moderação. Uma pessoa da nossa família, eu aconselhando, e ela ia fazer uma viagem maravilhosa e estava atrapalhando por causa de medo de andar de avião. Olha como o diabo é sujo. Lança um pensamento, tantos aviões caem, tal, não sei o quê. E a tempestade de não sei o que lá. E não sei da onde que não sei o que lá. E a pessoa vai ali, vai absorvendo. E aí estava impedindo de ela fazer uma lua de mel internacional. Deus proporcionou, Deus prosperou e o diabo conseguiu pegar uma situação. Não troque a palavra de Deus por tradição de homens. Tudo que você perceber que não tem base bíblica, descarta. O que vale é a palavra de Deus. Está com dúvida? Nós podemos te ajudar. Tem aqui o centro de treinamento bíblico, mas não faça isso, irmãos. Não façam isso. Amém, gente? Glória a Deus. Romanos 12:1. Romanos 12:1. Tá quieto, hein? Romanos 12:1. Alguém pode dar um glória aí para me ajudar, o pregador? Obrigado, irmãos. Ai, que bênção, hein? Ufa. Glória a Deus, hein? Vai terminar bem, irmãos. Mas é Deus ajustando a gente para coisas grandes que Ele vai fazer. Você pode imaginar, eu vou repetir esse exemplo, Deus prosperando uma pessoa, fazendo uma viagem internacional, e o diabo colocando medo, e a pessoa deixando de usufruir? Quantas coisas na nossa vida. Não ia falar isso, mas me voltou de novo, eu vou falar. Quantas vezes Deus está falando para você ir naquela loja e a sua mente está falando, eu não posso, eu não vou. Deus tem o melhor para você. Aleluia. Romanos 12:1. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício santo, por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, em algumas versões com esse mundo, e não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não se conforma com esse mundo. Não se conforma com esse mundo, renova a sua mente. Renova a sua mente, não se conforma. Não se conforma. Aleluia. Renova a sua mente em todas as áreas da sua vida. O diabo, ele tenta, através de vários canais de comunicação, bombardear a nossa mente com um monte de coisa. Vai faltar, vai acabar. E tem pessoas presas nisso. E Deus está falando, não se conforma com esse mundo. Ei, eu sou a sua fonte. Eu sou o seu Deus. Eu sou o Jeová Jirê. Ei, nada vai te faltar. Ei, nada vai te faltar. Jesus chega para os 12 no finalzinho. E olha como é importante a renovação da mente. Pega isso essa noite, irmãos, porque é algo poderoso. Olha como é que é importante a renovação da mente. Jesus chama os 12 discípulos, amém? Jesus passou mais de 3 anos com ele. Para quê? Para mudar os pensamentos deles. Se não fosse preciso, ele ia chamar os 12 e ia falar, ei, partiu,
vão curar enfermo, vão expulsar demônio. Não, vem cá. O mundo fala assim, mas eu faço assim. O mundo fala odiar seu inimigo, eu falo amai os vossos inimigos. Perto de Jesus, ouvindo, renovando a mente, aprendendo a ser servo, aprendendo a ser filho. Jesus ensinou. Eles não eram ainda, porque não eram novo nascidos, como nós somos, mas depois provaram do novo nascimento. Mas Jesus ensinou, porque Deus falou, chamou Jesus de filho, esse é o meu filho amado. Ensinou a orar. Vocês vão orar assim, Pai nosso que está no céu. Quantas coisas eles tinham aprendido da religião, quantas coisas eles tinham aprendido da tradição, quantas coisas você aprendeu que te limita. Até o mundo entende essas coisas, chama de crenças limitantes. O mundo chama algumas coisas, alguns pensamentos de crenças limitantes. O mundo. Há pessoas que disseram aqui, eu não vou aceitar tal cargo porque eu não sou capaz. Deus está falando para você, você é capaz. Você é capaz. Eu não vou aceitar tal desafio porque eu acho que eu não sou capaz. Deus está falando hoje, você é capaz. O diabo que falou isso para você. Aleluia. Filipenses 4:8. Finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, e seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Queria chamar o Marquinhos aqui, se puder, no teclado. Isso que ocupa o vosso pensamento. Por quê? Porque você pensando certo, você vai agir. Eu vou bater nessa tecla, hoje você vai sair com isso. E você pensando certo, você vai crer certo, e você vai falar certo, e você vai andar certo. Quais são as fontes de pensamentos que podem vir? Para você entender e distinguir e usar a sua autoridade e não aceitar. Tem pensamentos do diabo. O diabo é o Deus com D minúsculo desse século, e ele lança pensamentos. Tem pensamentos da sua carne, sentimentos. E tem pensamentos de Deus, que vem através do seu espírito recriado. Todo e qualquer pensamento que não esteja alinhado com a palavra de Deus, não é para você pensar. Se você pensa que é doente, você crê que é doente. Se você crê que é doente, você fala que é doente. Se você fala que é doente, a doença se estabelece. Você não precisa provar nada para ninguém. Você não precisa provar nada para ninguém. Satanás chegou para Jesus e falou: se tu és o filho de Deus, atira daqui. Mas Jesus tinha ouvido: tu és meu filho amado, em quem me comprazo. O diabo sempre vai vir com o pensamento: se tu és o filho de Deus, se você é filho de Deus, por que está acontecendo tal coisa? Por que está acontecendo tal coisa? E como Jesus lidou, está escrito: nem só de pão viverá o homem. Ei, eu não preciso te responder se eu sou filho ou se eu não sou. Eu vou com a palavra para você. Está escrito: nem só de pão viverá o homem. Está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Arreda-te de mim, Satanás. Há o versículo que fala: Pedro está indo e ele fala, chama Jesus de canto e fala: Jesus, precisa morrer não, fica de boa, fica tranquilo, Jesus, você não vai precisar morrer. E Jesus olha aquilo e fala: arreda-te de mim, Satanás. Mas muitas pessoas erroneamente acham
que Jesus estava ali lidando com Pedro e lidando com o diabo. Jesus estava ali lidando com o diabo. Pedro aceitou aquele pensamento e acalentou aquele pensamento e foi falar com Jesus aquilo. Mas Jesus identificou. Jesus não ficou pensando, deixa eu pensar bem, peraí, é mesmo? Será que eu morro? Não morro? Ressuscito? Não, arreda-te de mim, Satanás. Você não tem que ficar pensando, será que eu sou curado mesmo? Será que eu sou curada mesmo? Será que eu sou próspero mesmo? Será que aquele trabalho vai me ligar? Arreda-te de mim, Satanás. Arreda-te de mim, Satanás. Será que vai dar certo? Será que vai acontecer? Será que vão chamar? Arreda-te de mim, Satanás. Porque está escrito. Jesus não pensou, Jesus não meditou, Jesus repreendeu. Vários pensamentos vieram à sua mente hoje? Quantos você rejeitou? Ou está pensando em todos? Rejeite o que não vem de Deus. Hebreus 9:11. Hebreus 9:11. Quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não desta criação, não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Portanto, se o sangue de bodes e de touros e a cinza de uma novilha, aspergidos sobre os contaminados, os santificam, quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno, a si mesmo se ofereceu, sem mácula, a Deus. Purificará a nossa consciência de obras mortais, para servirmos ao Deus vivo. Olha o Hebreus 9:14 na NVI. Hebreus 9:14 na NVI. Quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu de forma imaculada a Deus, purificará a nossa consciência de atos que levam à morte. O sangue de Cristo, em diversas coisas que era propósito ter vindo, um deles era deixar sua mente limpa, deixar sua mente livre. Rafael, mas eu pequei hoje e o diabo está me condenando. Ei, a Bíblia fala em João 1:9, 1 João 1:9, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Ei, essa consciência você pode chegar e falar, Senhor, eu pequei, orando para Ele hoje, agora. Senhor, eu pequei, me perdoa. Justiça, limpo, consciência limpa. Se o diabo te acusar, você fala, ei, está escrito, se eu confessar o meu pecado, Ele é fiel e justo para me purificar de todo o pecado, de toda a injustiça. Você não precisa ficar pensando, tem gente pensando com coisa que fez há 10 anos atrás, há 20 anos atrás, que já confessou, que já orou. Ei, não deixa voltar. Fala, arreda-te de mim, Satanás. Deus me perdoou, Deus me perdoou, Deus me perdoou, Deus me perdoou. Ah, se eu tivesse feito aquilo, se Deus te perdoou. Um novo tempo, uma nova história, coisas grandes estão acontecendo. Um novo tempo, ei, mente livre, ei, mentes livres, livres de todo pensamento. O diabo pode estar dizendo, seu filho nunca vai voltar. Não, mas aí você vai falar, meus filhos são heranças do Senhor. Os meus filhos são herança do Senhor. Os meus filhos são herança. Arreda-te de mim, Satanás. Eu vou contar uma experiência aqui que vai abençoar pessoas. Você tem que tomar cuidado para que o pensamento, você não goste de coisas e pensamentos do diabo. Eu estava numa edição do Centro de Cura e fui ministrar para uma pessoa. E eu ministrando para a pessoa, eu fui impor as mãos nela para orar sobre cura, para impor as mãos para unção de cura, perdão. E pelo discernimento de espírito, no mundo espiritual,
o demônio falou para mim: ela gosta de me ouvir. Algo assim, eu não lembro, mas ela gosta. O de me ouvir eu não lembro, mas ela gosta dessa situação. Ela gosta. Sabe o que eu tive que fazer? Pegar o microfone, falar: fulana, fala que você não gosta. Fala que você não gosta. Ela percebeu e falou. E aí consegui orar. E ela recebeu a cura. Sabe o que aconteceu? Ela me contando, eu falei: o que aconteceu com essa situação? Deus me falava para abençoar a vida de pessoas, a minha própria vida. E eu acrescentava B, C e D. Aquilo foi gerando uma porta para o diabo. Foi gerando uma porta para o diabo. Pensamentos misturados com o que Deus falou. Coisas misturando. Ela já não sabia mais o que era de Deus, o que não era. A mente já começou a ficar muito conturbada. Porque o diabo foi achando vantagem em coisas de... Na vida dela, em vez de ela falar: Deus falou que é A, é A. Não é B, não é C, não é D. Você não tem que misturar a palavra de Deus. Deus falou: é A, é A. Não põe si, não põe rabicho, não põe nada. É A. Deus falou: você vai alcançar, você vai alcançar. Deus falou que você vai chegar, você vai chegar. Deus falou que você vai fazer, você vai fazer. Não faça como Abraão, que foi tentar fazer um escape com a escrava e gerou um filho fora da promessa. Tentou ajudar Deus. A gente não precisa ajudar Deus. Não brinque com pensamentos do diabo. Não brinque com pensamentos. Não brinque com pensamentos. Repreendam, não aceite, não brinque. Vai chegando uma hora que vai ficando tão complicado. Não brinque com pensamentos do diabo. Se você sempre cai naquele horário, naquela hora, na sua casa com pornografia, vai dormir antes daquela hora. Tudo começa com um pensamento. Passa tal horário aquela coisa. Tem tal coisa ali. Tem tal situação, o diabo jogando pensamentos. Se você abraçar e você não repreender, você vai ficar caindo toda hora. E o diabo às vezes usa a palavra de Deus distorcida, como fez com Jesus. Porque está escrito: se você se atirar, os anjos vão te pegar, vão te sacudir, vão te acudir. Não é para você ficar usando como uma forma de escape. Mas Deus te perdoa. Ele perdoa mesmo. Mas as consequências ficam. A consequência de uma traição fica. A consequência de um mal fica. E você vai ter que ficar lidando com aquilo. Primeiro ele faz cair. Depois ele te acusa. Você lembra da história de Adão e Eva? Senhor, você chegou, mas por estar nu, eu me escondi. Deus falou: quem te disse que você está nu? Caíram no pecado. Depois o diabo virou e falou assim: agora você não tem mais a glória de Deus. Você está nu agora. É assim que o diabo faz. Pensamento. Se você acalentar o pensamento, gera uma crença. Gera uma crença, gera uma ação. Concebe o pecado. Depois ele vai virar e vai falar assim: ei. E vai rir. E lá vai você de novo confessar, pedir perdão e as coisas para voltar. Sendo que você poderia ter cortado na raiz. Sendo que você poderia ter cortado na raiz. Marcos 5,35. Olha um exemplo prático de Jesus. Marcos 5,35. Falava ele ainda quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga. Marcos 5,35. A quem disseram: tua filha já morreu. Por que ainda incomodas o mestre? Mas Jesus, sem acudir a tais palavras. Mas Jesus, sem acudir a tais
palavras, disse ao chefe da sinagoga: não temas, crê somente. Ei, está na hora de você parar de acudir tal palavras. Ei, está na hora de você parar de acudir tal palavra. Ei, Jesus falou: não temas. Mas sabe algo tão impressionante aqui? Que Jesus também ouviu aquilo, assim como aquele homem também ouviu. Mas Jesus, sem acudir a tais palavras. Ei, você não precisa responder tudo, você não precisa pensar em tudo, você não precisa estar em todas, sem acudir a tais palavras. Qual palavra que você está acudindo? Está acudindo que você nunca vai cumprir o seu propósito? E Jesus falou: não temas, crê somente. Ou seja, crê no que eu falei. Eu vou fazer, eu estou com você, eu sou o seu bom pastor, nada vai te faltar. Qual palavra que você está acudindo? Lembra da morte de Lázaro? Jesus falou: eu vou ressuscitá-lo. E falaram para ele: mas já cheira mal, já deixa para lá. Ei, Jesus falou: ei, eu não disse que se credes verás a glória de Deus? O que você está falando já? O que você já está falando já cheira mal, deixa isso para lá, Senhor. Jesus está falando para você: ei, eu não disse, se você crê, você vai ver a poderosa mão de Deus, a glória de Deus. Você lembra com aquela menina Talita? Chegaram para Jesus e disseram: ela morreu. Jesus falou: apenas dorme. Agora, por que Jesus não acudiu àquele pensamento? Porque se ele pensasse que ela tinha morrido, ele ia aceitar aquele pensamento, ele ia crer que ela morreu, ele não ia conseguir. Ele ia dizer que ela morreu, ele não ia conseguir ressuscitá-la. Mas o que ele disse foi: ela dorme. Ei, ele creu, ele pensou que ela dormia, ele creu que ela dormia, e ele disse: ela dorme. E Deus está falando com você: não é um ponto final, eu ponho uma vírgula. Não é um ponto final, eu ponho uma vírgula. Deus está falando com pessoas aqui: ei, não é um ponto final. Depois para eles, Jesus falou: ela morreu, mas não era em fé ali. A primeira coisa que Jesus falou: ela dorme. Ou em Lázaro, se eu não me engano, em alguma passagem nesse sentido. Sabe, irmãos, é muito sério essa parte do pensamento. Peguei um testemunho do livro que eu vou indicar para vocês, do Kenneth Hagin, um ministro americano que já está com o Senhor. Ele deu testemunho assim: todos os médicos e amigos disseram que eu não poderia superar a doença que tinha, mas em vez de ouvi-los, escolhi crer no que a palavra de Deus dizia sobre o que Ele fez por mim em Cristo. Sim, teria sido mais fácil ouvir os meus amigos, os médicos, e o que os meus sentidos estavam me dizendo, mas escolhi firmar-me na palavra de Deus, e hoje estou bem e saudável por conta disso. Eu sei, médico pode dizer, parente pode dizer. Lembra da mulher do fluxo de sangue? Família dizia que ela não podia, a religião dizia que ela não podia tocar em Jesus. Um monte de coisas, os médicos já tinham desenganado ela, mas ela creu em Jesus. E ela começou a dizer: se eu apenas tocar nele, ela ouviu a fama dele e disse: se eu apenas tocar nele. Ei, ela tinha ouvido várias coisas, mas quando ela ouviu certo, quando ela creu certo, quando ela falou certo, quando ela agiu certo, a cura chegou. Não acalente pensamentos, não acalente pensamentos errados. Aleluia. Queria chamar o grupo de música aqui. Não acalente pensamentos errados.
Aleluia. Agora, com pensamentos livres, com coisas, você vai ter um tempo rápido para distinguir algumas coisas que você não deve estar mais pensando. O grupo de música vai tocar uma música aqui e você vai identificar rápido e falar: Satanás, isso não está alinhado com a palavra de Deus. Eu creio no que Deus disse. Eu não vou mais crer nesse pensamento. E estabelece o que Deus disse na sua vida e declara e coloca um ponto final nisso. Deus, Ele está se movendo aqui essa noite. Você tem a mente livre e em obediência a Cristo. Há muitas coisas que estavam te parando e elas estavam aqui, e você tem que parar de pensar. E como eu paro de pensar falando o que Deus diz, crendo no que Deus diz, rejeitando os pensamentos. Kenneth Hagin disse certa vez: você não pode impedir que uma pomba faça algum, um passarinho. Eu estava pensando na pomba. Você não pode impedir que um passarinho passe na sua cabeça, mas você pode impedir que ele faça um ninho. Há pessoas aqui carregando coisas há anos na mente, e chegou a hora de você falar: chega, isso não está me levando em lugar nenhum, isso não está me fazendo bem, isso não é de Deus. Deus fala para eu pensar de acordo com a palavra dele, e é isso que você vai fazer. Fique de pé. Dar esses minutos para você falar com o Senhor, orar mesmo, tirar todo e qualquer pensamento que não faz parte. Se mova mesmo, Deus está fazendo coisas aqui. E faça isso. Você vai voltar para sua casa de uma forma diferente. E nunca mais aceite. Nunca mais aceite. Isso. Não vou afundar, pois estás comigo. Não estou sozinho, eu estou guardado no esconderijo. Não estou sozinho, tu estás comigo. Não vou afundar, pois estás comigo. Não estou sozinho, eu estou guardado no esconderijo. Não estou sozinho, tu estás comigo. Temer porque se eu estou
Aleluia, aleluia, aleluia. Pessoas aqui vão provar de coisas que a sua família nem provou. Pessoas aqui vão viajar onde a sua família não viajou. Pessoas aqui vão pisar onde sua família não pisou. Pessoas aqui vão ter emprego onde sua família não teve emprego. Pessoas aqui vão ser ministros de Deus, pastores. Pessoas aqui vão ser pastores mesmo que a sua família não tenha. Deus te diz: eu te chamei, eu te ungi, eu te chamei, eu te ungi. Recebe, recebe, recebe. Você é capacitado por Deus. Ei, recebe. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, aleluia. Deus está falando com pessoas aqui: ei, você vai viver mais de 50 anos. Você vai viver mais de 50 anos, porque a minha palavra garante longevidade de vida. Longevidade de vida. Você não vai morrer. Você não vai morrer. Você vai viver. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, Letícia. Arabaxarabacaste. Eu vejo um novo tempo no seu ministério, Letícia. Eu vejo um novo tempo no seu ministério. Eu vejo um novo tempo na sua vida. Ele diz para você: eu te chamei. Você tem um ministério poderoso. Eu te ungi. As coisas vão acontecer. Eu vejo um novo tempo no seu ministério. Grande, Letícia. Coisas grandes vão acontecer. Creia. Creia. Creia que Ele te chamou. Creia que Ele te ungiu. E creia que é do tamanho que Ele te falou. Isso veio muito forte no meu coração. Creia que é do tamanho que Ele te falou. Creia que é do tamanho que Ele te falou. Creia que é do tamanho que Ele te falou. Creia que é do tamanho que Ele te falou. Creia que é do tamanho que Ele te falou. Creia que a amplitude, que a influência, que a unção é do tamanho que Ele te falou. Em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Aleluia.